Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos. E hoje nós vamos falar no nosso programa sobre um tema muito especial, que é armazenamento de energia, algo que deixa muita gente curiosa para entender mais sobre esse assunto. E quem estará conosco compartilhando esse tema é Daniel Mamed, ele que é engenheiro eletricista formado na UFC, Universidade Federal do Ceará, com mais de 20 anos de experiência na área. Ele é diretor-geral da CPE, uma empresa de estudos e projetos elétricos, e coautor do livro Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, que é utilizado em diversas universidades de todo o Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, obrigado pelas palavras, e vamos lá conversar desse tema que eu acredito que vai ser um novo mercado aqui para o nosso Brasil. Legal, você tem um currículo de experiência bem vasto, né? 20 anos de experiência. Isso. Na verdade, começou aí com meu pai, João Mamed, que ele fundou a empresa em 2000, né? Ele já tem aí um grande nome no mercado, não só na área dos livros, como também como engenheiro, diretor de empresas, que a partir de 2017 ficou comigo, a empresa agora eu lidero ela, e hoje nós fazemos projetos e estudos elétricos para empresas de médio e grande porte. Então, imagina uma grande geradora ou um grande consumidor que precisa adentrar o sistema, ele precisa entender como é que ele pode adentrar no sistema e também quais são as necessidades de projeto para que isso ocorra. Então, a CPE consegue abranger toda essa área e garantir aí a conexão do cliente. Legal. Dentro desses teus 20 anos, eu acredito que a gente tem, de negócio, da empresa, né? E dentro da tua história, eu acredito que a gente consegue, além de navegar no assunto armazenamento de energia, até entender de onde que essa energia vem antes dela ser armazenada, né? Então, acho que nós vamos fazer um papo aqui bem abrangente e vai ser muito formador para quem estiver nos acompanhando aqui hoje. Legal, vamos sim. O sistema elétrico brasileiro, ele é um dos maiores sistemas do mundo, né? E assim, eu acho que o brasileiro deveria ter um pouco de orgulho disso, né? Você vê gente de outros países entendendo mais como as nossas soluções. Então, se você for pegar o sistema elétrico brasileiro e o norte-americano, você vai ver uma diferença. Nem o norte-americano é tão interligado quanto o nosso. O que significa interligado? Interligado, por exemplo, eu posso dizer que existe um caminho elétrico naquela tomada ali, daqui até os terminais de Itaipu, ou até Belo Monte. Então, se você imaginar que isso acontece, quer dizer, se eu colocar ali uma caneta e fazer um curto-circuito, isso vai perturbar todo o sistema. Obviamente, em Itaipu vai ser na quarta casa decimal, vai ser um negócio imperceptível. Mas o sistema, sim, ele é interligado. E isso é uma parte boa, porque a gente consegue aproveitar coisas, energia que outros países não conseguem. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é um país que ele anda de lado, assim, né? Então, não há uma diferença muito grande de temperatura, porque ele não tem a latitude. Enquanto o Brasil, não, ele é mais esticado. Essa diferença faz com que a gente, por exemplo, faz com que a gente tenha o que acontece agora, que é
a gente está tendo muito vento no Brasil, no Nordeste, enquanto lá no Sudeste a gente tem pouca água. Então a gente consegue essa complementariedade entre fontes de energia e, além disso, nosso Sol, né, e além do Sol, a gente consegue ter segurança energética. Porém, a energia, algo de grandes blocos, ela é usada naquele momento. O que significa isso? Significa, sei lá, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, uma termoelétrica, ela deve estar, sei lá, se ela tem 10 geradores, ela deve estar com 2 funcionando, ou nem isso. Por quê? Porque 3 horas da manhã a gente não tem consumo. Porém, vai 3, 4, 5, aí você vai tendo pessoas acordando e começando a consumir, o comércio começando a abrir. Então você começa aquela rampa de subida de potência, aquela necessidade para energia, e obviamente os geradores começam a entrar em operação, os que estavam desligados. Então, sei lá, dos 2 vai para 3, 4, 5. Provavelmente ali às 18 horas a gente vai estar com todos os geradores funcionando. É mais ou menos quando a gente precisa de toda a geração, né? A gente precisa da maior parte da geração do Brasil. Eu acho que é até válido aproveitar esse ponto que você falou, né? O momento que a gente tem, de certa forma, um pico, né, de consumo ali, 18 Exatamente. horas, todo mundo trabalhador chegando em casa e tudo mais, ficou escuro, precisa ligar a luz. E aí, explicar para a turma o que é a história da energia ponta e fora ponta, por exemplo. Né? Exatamente. Essa curva, ela é bem antiga, né? Esse é um comportamento natural do sistema. Como você bem falou, né? Chegou mais ou menos às 17, 18 horas, você vai ter todo mundo funcionando. Você vai ter pessoas voltando para casa, empresas ainda abertas, fábricas ainda funcionando, o comércio ainda pujante. Então você tem um pico de consumo que geralmente fica entre as 17h30 e as 20h30. Está sendo um pouco deslocado com o passar do tempo, mas isso ainda persiste. Tá? Então, o que é interessante nesse momento é que você precisa fornecer mais energia ali. Né? Você não pode, não tenho energia para essas 2 horas. Poxa, como assim não tem? O sistema entra em colapso. Né? Você vai ter essa necessidade, mas você não vai ter de onde tirar essa energia. Então, hoje, a gente tem as eólicas numa situação muito boa, né? Os ventos estão bem favoráveis, e a gente está conseguindo fazer com que o Nordeste seja exportador. Esse é o termo mesmo que o operador diz, olha, nós vamos estudar o caso Nordeste exportador. Daqui a uns 3 meses, até menos, você vai entrar em outro caso de análise, que é a análise do Nordeste importador, ou Norte exportador. Porque aí, no caso, é o Norte que vai ter mais água e vai começar a gerar para o Nordeste e para o Sudeste. Então, esse trabalho de complementaridade também tem que ter essas interligações muito bem definidas e muito bem construídas para a gente poder trabalhar esse trânsito de energia que é intenso. Então tem momentos que o Nordeste, que está produzindo menos, ele precisa pedir energia de outra região e vice-versa. Isso. Não, nenhuma região aqui é autossuficiente, tá? Então, tanto é que, se você for ver, ano passado a gente teve um blackout. O blackout ele foi outro tema que a gente pode até conversar. Eu participei com a ANEEL numa análise, eu estava analisando a proteção do Norte, mas a gente acaba vendo todo o contexto. Né? Então, foi um desligamento bobo de uma linha que assim, é importante, mas não aconteceu nada, que é a linha Fortaleza-Quixadá, de 500 kV, que depois saiu desmontando o sistema. E um dos que apagou 100% foi o Norte. E um dos motivos era isso. A gente estava gerando muita energia daqui no Nordeste que vai exportar tanto para o Norte como também para o Nordeste. Quando desmontou o Nordeste, tirou o Nordeste e o Norte, a interligação entre eles, não tinha energia suficiente dentro do Norte. E ele sucumbiu. Então, esse trânsito de energia, ele acontece todos os anos, e dependendo da situação, a região vai ficar um pouco mais limitada do que a outra. Mas, um blackout é algo que depois você vai ver na televisão, quer saber os culpados, não é todo dia que você tem, a gente trabalha para que isso nunca ocorra. Mas o que acontece é que, enquanto a gente está gerando muita energia, a gente não está conseguindo aproveitar hoje tudo. E essa falta de aproveitamento tem 2 motivos. São as linhas de transmissão. As linhas, elas foram até planejadas e tudo, mas elas, de sair do papel até ser executada, demorou e está demorando. Então, hoje a gente está... Podemos dizer que o sistema não está completo, então, ainda. Não. O sistema, na verdade, ele nunca está completo. É uma corrida, né?
E a demanda sempre vai aumentando. Exatamente. Então a gente está vendo também uma transição de energia. Então a grande maioria dos novos megawatts gerados, né, os novos megawatts gerados estão em eólica e solar. Pouca coisa vai estar em térmica ou outra fonte de energia. E solar e eólica é principalmente aqui no Nordeste, né, eólica principalmente. Então a gente está vendo uma migração de geração para essa área e o Nordeste ele não tem consumo, não tem fábrica suficiente para consumir toda essa energia que sobra para o sistema, que sobra para o Sudeste e sobrecarrega as linhas. Então hoje o principal motivo é que essas linhas elas não suportam em um certo momento, geralmente ali à noite, quando as eólicas elas estão gerando o máximo delas, enquanto que o consumo é mínimo, né? E aí a gente tem o corte de geração. Então uma usina, sei lá, de 100 megawatts, o operador pede para bota 50 agora. Então é um problema, tá? Todos esses investimentos eles têm ali um payback baseado em geração que essa equação aí agora de restrição não estava no papel, né? Então há um problema seríssimo desses. É aquela coisa, né? O cara, quando foi fazer as contas lá do retorno do investimento, ele considerava que a usina ia estar 100% do tempo produzindo. E aí o operador liga para ele e diz assim, desliga. E aí ele já vai ser uma outra realidade financeira, né? E é justamente aqui onde vai casar o nosso tema de armazenamento de energia. Será que armazenamento ele pode solucionar uma situação como essa? Ele pode solucionar e ele vai solucionar mais o outro problema que a gente chegou, que é, principalmente no final de semana, a gente vai ter uma queda brusca do consumo, cai na quase 40% em relação ao consumo da semana. E aí a gente não vai ter só esse problema da geração, da linha de transmissão, mas a gente vai ter um problema de tem pouca carga para muita geração. Então, aí que entra, eu acho que o principal são as baterias. Porque antes você dava a solução como mais linhas de transmissão. Mas o outro caso não. Eu teria que realmente guardar essa energia para um momento propício. E é o que a gente não está fazendo agora. Então, o que está agora? A gente está restringindo geração eólica, principalmente, para que chegue no horário de ponta, a gente queime mais combustível para conseguir lidar com o horário de ponta. Então, fica uma coisa que, assim, todo mundo vai para uma palestra e vê que o Brasil, fala que o Brasil ele tem uma boa quantidade de energia renovável. Mas se a gente continuar brincando de queimar gasolina aí, vamos dizer assim, não vamos ter esse presente, né? A gente não vai utilizar todo o nosso potencial. E principalmente, térmica é mais caro. A energia eólica e a solar, principalmente a eólica, é mais barata. Múltiplas vezes mais caro, né? Pois é. Térmico. Então, assim, a gente tem um problema, que é toda fonte de energia intermitente, ou seja, que né, você não tem garantia de vento, você não tem garantia de sol, e a gente usa até hoje o sistema como uma bateria. Então, falando em grande porte, quando os ventos começam a aumentar, você vai diminuir a geração ali em Paulo Afonso, Sobradinho, que são as principais E a água da hidráulicas. represa vira uma bateria. E a água da represa vai ficar uma bateria, exatamente. Agora, a gente também tem um limite. Uma usina hidráulica ela não pode desligar por completo, porque senão significa que ela fechou ali a torneira e o curso do rio não segue. Então, eles têm o chamado vazão mínimo. Então, a gente já chegou nesse momento de, mesmo assim, abaixar a geração, de tal forma que a gente pudesse receber o máximo de eólica e solar, mas agora não. Agora, mesmo assim, a gente tem que desligar a eólica e solar, porque é insuficiente a carga. Entendi. Só fazendo um adendo, lembrando para quem está nos assistindo que quando a gente toca nesse ponto, a gente está falando principalmente de geração centralizada, não é isso, Daniel? Centralizada. Mas aí eu vou até... A gente está pegando essa parte maior... Eu vou te cutucar para a gente chegar lá na geração distribuída, inclusive. Pois é. Então, a geração centralizada ela está sentindo isso, né? De um lado, você vai ter o investidor preocupado com esse corte. De planejamento de linha de transmissão, a gente tem algo para entrar em operação mesmo e começar a reduzir esse problema em 2029. E se você olhar mais a fundo, o Rio Grande do Norte assim, só em 2032 vai ter mais ou menos onde conectar centralizada ali. Poxa, são projetos... Para conectar. Para conectar. Porque quando se espera ter uma grande linha de transmissão de corrente contínua,
que vai sair ali eu acho que é mais perto de Açu, eu não vou chutar o lugar mesmo, mas no centro ali do Rio Grande do Norte, vai para o norte de Minas Gerais. Essa linha aí ela vai ser tipo um corredor expresso, que vai pegar energia tanto do Rio Grande do Norte, como até próprio aqui do Ceará, que vai todo, assim, um caminho expresso para onde está a carga. Agora, imagina, uma linha caríssima, né? Uma linha de 500 kV está na faixa de 3,5 milhões de quilômetros. Então, eu estou falando de mais de 1.000 quilômetros em corrente contínua, que vai ser um investimento gigantesco. E já existem linhas atualmente de corrente contínua? Sim, existem, se eu não me engano, existem 4, né? Existe a que tem a de Itaipu, depois você vai ter a de Belo Monte, você vai ter um que também vai lá para o norte, lá para uma área do norte, não me engano, são os maiores. Elas são soluções para grandes distâncias, onde já não dá mais para... na verdade, até que daria, mas seria mais caro você utilizar a corrente alternada. Agora me mata aqui uma curiosidade, né? Eu lembro, lá nos estudos, nos primórdios, que quando se falava em transmissão de energia, eu lembro que os professores explicavam que a explicação óbvia de utilizar a corrente alternada para transmissão, distribuição, é porque era mais barato. E isso mudou? Ou tem algum contexto que, de repente... Não, na verdade, são dois processos. Um é a distância e a outra a quantidade de bloco de energia. Então, você pode até ver depois, ou qualquer um que analise o sistema, você pode ver que principalmente as últimas linhas de transmissão de 500 kV, elas em geral ela tem no máximo uns 300 quilômetros, tá por ali. Um pouco mais, um pouco menos, mas a grande maioria vai estar por ali. Porque é mais ou menos o que você precisa depois para colocar um reator para compensar a capacitância da linha. Linhas de 500 kV tem uma capacitância gigante, que no final, se você andar demais, a tensão fica muito alta do outro lado. Sim. E para controlar ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, começa por aí. A outra seria que grandes blocos de energia você precisa controlar e manter um negócio chamado estabilidade. Então, isso aí o Brasil faz muito bem, porque a gente tem, imagina só, para você chegar a energia lá em Manaus, você já tem umas linhas muito extensas. E a carga não é tão alta para compensar assim, um sistema mais robusto, mas é o suficiente para você chegar com energia lá. Agora, vamos lá, né? A gente falou um pouco das vantagens da gente ter um sistema de distribuição grande, complexo, né, interligado, e eu acho que é até um pouco óbvia a vantagem, né? É mais fácil, consegue, manda daqui, tira dali, bota aqui, então você tem uma dinâmica maior, uma flexibilidade maior, né? Quando tá faltando em um ou tá sobrando em outro, todo mundo se ajuda, né, no final das contas. Mas temos desvantagens aí, Daniel? O que é que o fato da gente ter, por exemplo, né? Quando eu faço um estudo de uma conta de energia, que eu estou falando de consumidor cativo, né? Que eu olho lá dias de hoje, o quilowatt-hora ele é dividido em duas tarifas, né? Tarifa de energia e a TUSD dos sistemas de distribuição. Quando a gente olha para o valor da TUSD, ela é maior do que o valor da ATE. Geralmente ela grosseiramente ali uns 60% da somatória toda. E me leva a entender que o maior motivo da TUSD ser mais cara que a ATE está relacionado às grandes distâncias, transmissão e tudo mais. É fato ou é fake esse meu raciocínio? Faz sentido? E isso, de fato, encarece um pouco da nossa energia? Sim, encarece. Né? Um sistema tão grande como esse encarece. Agora, a gente não teria essa flexibilidade, ou teríamos que fazer grandes investimentos, principalmente em áreas como no Nordeste, no Norte, para conseguir dissociar essas áreas. Como eu falei, o Brasil ele acabou adotando essa ideia de que não, vamos interligá-lo porque a gente consegue tirar o proveito de cada região no momento correto. Então, sim, quanto mais linha, mais caro vai ficar o sistema. Não é à toa que a gente pode pensar agora que a solução de baterias também traria um certo alívio nesse momento. Diminuiria essa necessidade de tanta exportação e importação de energia internamente. Exatamente, porque muitas vezes o problema ele está em algumas meses do ano, em algumas horas dos meses do ano, entendeu? Então, se você vai ver ali a construção de uma linha que o objetivo dele é pegar essa energia e transportar, né, para o lugar, para o consumo, você acaba gastando bilhões de reais
com uma taxa, né, de carregamento. Transporte, né? À toa. Então, a bateria ela poderia fazer essa otimização. Então, não, vamos consumir agora no momento em que eu tenho uma sobra de energia, para depois, no momento mais propício, eu mudo e a bateria para de carregar e começa a injetar no sistema. Outro dia, e eu entrei nesse assunto, porque outro dia a gente estava numa roda de conversa, né, entre amigos, e o tema era justamente esse. Poxa, a nossa distribuição ela é muito cara por ser ampla e tudo mais. O Nordeste hoje, ele ao que tudo indica, né, sem um estudo, mas por uma análise mais mesa de conta de bar, né, pelo vento, pelo sol, os indícios são de que é uma região que consegue se manter, eletricamente falando. Mas, enfim, eu acho que isso exige diversos estudos, né? Mas será que esse potencial energético tão grande que essa região tem não leva a refazer essas contas em algum momento? Existe, de repente, alguma discussão em descentralizar essa questão da própria energia? Até então não existe esse estudo. Mas esse estudo ele ia esbarrar exatamente na necessidade de alguma coisa para armazenar. Porque, imagina só, à noite eu não teria sol, então ficaria tudo a cargo das eólicas ou outras gerações. Então, assim, para dissociar essas regiões, eu teria que, invariavelmente, ou ter muitos blocos de bateria ou mais térmica, para exatamente garantir lá a segurança energética. Nesses momentos eu não vou ter nem sol e nem vento. Por exemplo, em janeiro e fevereiro a gente já deve ter uma queda bem acentuada dos ventos, e aí quem entra nessa jogada geralmente são as hidráulicas, claro, por questão de ser mais barato, mas se não for suficiente, entra com as térmicas, né? A gente tem uma grande térmica aqui no Ceará que entra principalmente porque é barato, carvão. Sim. Então a ideia de descentralizar, ela não entra no jogo, ela entra mais no jogo de vamos estudar melhor o sistema para conseguir garantir mais confiabilidade e, no caso de um problema como aconteceu ano passado, a gente consiga remediar sem ter um efeito dominó em cascata que sai a boa parte do Brasil. O fato da térmica entrar em operação nessas situações está muito relacionado à controlabilidade dela, né? Porque é você que aperta o botão, né? Não tem que esperar chover, e a solar e a eólica elas não conseguem entregar isso porque tem horário, né? Basicamente, para funcionar. Exatamente. A energia é agora, né? A gente está controlando, existe um controle centralizado, que é o operador nacional, que ele dita quem vai ligar e vai desligar. E isso para garantir que aquela energia seja entregue. Então, se, por exemplo, uma geração agora, nesse exato momento, sair, sei lá, 100 megawatts, e ao mesmo tempo vai entrar mais geração. Vai entrar mais geração porque as máquinas não estão a 100%, então elas já têm condições de dar um pouco mais. Você vai ter um controle mais de grande porte, porque essa hidráulica que começa a sentir também. Então existe uma compensação. Agora, por exemplo, se às 18 horas você tiver uma Itaipu saindo, provavelmente desmonta tudo. Porque é muita energia para eu consumir, para eu compensar de uma hora para outra. Eu não vou ter tempo para... Então, você vai ver um negócio chamado ERAC. ERAC é o esquema de rejeição e alívio de carga. O que é isso? Olha, caiu 10 GB aqui de geração. O que eu faço? Cara, vou ter que tirar uns 8 GB de carga. Automaticamente, não é uma pessoa apertando o botão. Então, isso já é previamente estudado, para que quando acontece aquela queda de geração, a gente também tenha uma queda de carga e a coisa não desmonte, fique só equilibrado, e principalmente quando você sabe o que desligar. Então, por exemplo, uma concessionária como a Enel aqui, ou qualquer do Brasil, ela é obrigada a ter esse esquema. E, por exemplo, na área de hospitais, áreas mais sensíveis, elas são preservadas para tirar energia de outros no momento crítico. Cara, como que o sistema entende a flutuação da carga? Frequência. Então, a gente tem essa ideia, sabe, que é os 60 Hz, né? Mas é aquele negócio, a geração começa a ficar maior que a carga, aí essa frequência começa a subir, e ela é bem sensível, tá? Então, 60,1
já estou ficando com uma frequência alta. Então Já está pedindo, né? Já está pedindo. Aí já vai ter um alívio das máquinas, elas instantaneamente aliviam, ou o contrário também. Quando cai, elas começam a acelerar para garantir os 60 Hz. Entendido. Legal, né? Muito bacana esse nosso primeiro papo. Para você que está nos acompanhando, eu te pergunto, tá curtindo, tá acompanhando, tá gostando? Deixa aqui o teu comentário, fala pra gente o que é que te chamou a atenção nesse primeiro bloco. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao nosso segundo bloco do Energizei Cash. E agora, Daniel, já gostaria de entrar de uma forma mais específica no assunto armazenamento de energia, né? Para contextualizar, você é um cara que trabalha com sistemas de médio e grande porte, né? E a gente está falando ainda, apesar de quem nos acompanha aqui está muito relacionado ainda à geração distribuída, né? Sistemas de pequeno, médio porte, você é um cara que navega ali em coisas grandes, né? No que se refere à energia. E antes de falar do armazenamento em si, eu acho que é muito válido a gente dar uma rápida pincelada em geração centralizada, o que é, aonde que funciona, como que existe, quem são os envolvidos nesse tipo de produção de energia. Né? Pois é, então a gente vai até dividir o sistema agora, né? Rede básica. Rede básica é o sistema de transmissão. O sistema de transmissão, ele é regido pelo operador nacional. Então toda vez que você tenta fazer alguma coisa para transmissão, o seu contato é o operador nacional. E é dali que a energia de grandes usinas percorre o Brasil todo buscando as cargas. E as cargas já há pouco tempo só existia no sistema de distribuição, onde você entrega uma tensão mais baixa que 230 kV, e aí vai depender de qual o estado, no local que você está, e dali fica a cargo das distribuidoras, que cada estado possui a sua. Então, toda vez que você vai pedir conexão, você pede conexão para o operador, mas também às vezes trabalha com a EPE. O impacto da entrada de geração de grande porte ela é muito maior do que uma de pequena. Então, para que você consiga fazer, conectar uma usina, você tem que garantir que tudo vai ficar do jeito que deveria. Então, você deve fazer os chamados estudos elétricos, que eles vão atestar o impacto daquela geração no sistema e o que você pode fazer para amenizar. E é interessante porque o sistema de transmissão ele trabalha com um negócio chamado contingência N-1. O que é isso? No sistema de transmissão, a gente tem que garantir que qualquer equipamento que seja perdido ou seja desligado, o que sobra pode garantir a saúde do sistema. Ou traduzindo, uma linha de 230 pode estar sendo desligada agora, por qualquer coisa, seja uma queimada, seja qualquer problema. E a gente nem vai sentir, porque o sistema de de proteção vai atua em 0, até menos de 0,1 segundos, e isso aí e também que quando essa linha é desligada, as outras assumem automaticamente. Então é um sistema de alta confiabilidade e tem que ser mantido dessa forma, porque são grandes blocos de energia. Agora, quando a gente vai para o sistema de distribuição, a gente também pode ter centralizadas, tá? Elas não vão ser chamadas como a GD, né? Elas são outro tipo de formulário, outras perguntas, e eles vão seguir muito essa lógica do operador. E em muitos casos, a tratativa vai ser com o operador também. A concessionária recebe, mas passa para o operador porque tem um impacto maior na transmissão. E o que é centralizado? É tudo toda geração que for acima de 5 MB. Então,
tudo que, assim, então você pode ter na distribuição, mas também você pode ter, na maioria das vezes, você vai para a transmissão, onde você consegue grandes blocos e tarifas mais baixas. Então, hoje vocês, né, veem aí TUSD aparecendo, né, há uns anos aí para geração distribuída, mas isso, né, veio do sistema de transmissão em que você paga aquele valor e ele faz toda a diferença no final do resultado lá da empresa. Entendi. Quem hoje pode ser um gerador centralizado? Não existe limitação. Então, você deve, primeiro, né, se você for querer gerar solar, né, quais seriam os passos? Primeiro passo seria, acho que todo mundo de solar GD já deve saber, mas centralizado faria a mesma coisa, buscaria um terreno, esse terreno seria propício para geração solar, mas depois você deve buscar onde se conectar. A oferta de linhas de transmissão não é a mesma distribuição. Então, você pode, por exemplo, existem vários lugares aqui no Ceará que se você quiser colocar uma usina, não adianta. Necessariamente o centralizado tem que estar numa linha de transmissão. O centralizado não. Acima de 5 MB. Você tem que... Não, acima de 5 MB você é geração centralizada. Isso. E aí você vai buscar um ponto de conexão. Quanto menor o nível de tensão, mais barato. Então, por exemplo, se eu estou ali mais ou menos abaixo de 100 MB, o sistema de 69 ele consegue atender. Dependendo de certos locais, ele conseguiria atender. E você vai ser mais propenso a conectar no 69 porque o custo de conexão é mais baixo. Agora, você passou ali do 100 MB, até um pouco antes, você já vai para... Já fica mais em conta você ir para o sistema de 230. Porque o impacto vai ser tão grande no 69 que você vai ter que fazer grandes investimentos, e isso provavelmente não vai financeiramente vai dar certo. E a outra é que a gente tem as tarifas, a TUST. E a TUST no 230 é muito mais barato que 69. Então você vai ter um ganho também no tempo, né, do teu OPEX. Então você só vai para o 230 se você estiver lá na casa dos 120 e poucos, 100 e tantos mega. Aí você pode subir. Então, até quando? Mais ou menos uns 500 mega, eu acho que já está na hora de você estar no 500 kV. Sim. Tá? Então, mas quem é que vai te dizer? Os estudos. No estudo, você tem que fazer um estudo de mínimo impacto. Então, você vai ter as opções. Aqui eu posso conectar em 230, aqui em 500, em outras situações. Você faz mais ou menos o custo de cada um deles, os estudos, e apresenta o resultado. Na geração distribuída, a ANEEL ela forneceu um Power BI lá que você consegue acompanhar mês a mês quantas conexões foram feitas. Existe isso na geração centralizada também? Existe. Informação fácil? Não sei se tão fácil. Tem noção de quantas gerações centralizadas existem hoje? Não. A quantidade aumentou. A quantidade deve estar na casa de 500, 600 agentes, porque eu vi isso na ANEEL, que eu estava no ano passado. Mas assim, a gente tem agente de todos os tamanhos. Esse que é o Sim, pode ter o cara de 5 megas, o cara de 500 megas. Exatamente, o 500 nada, 14 GB, né? Já está na casa dos giga. Então é um mundo bem diferente. Agora, o que é interessante é que eles são regidos pelo mesmo cara, né? Então, da mesma forma que o gerador, o ONS olha uma usina muito grande, ela vai usar uma de médio porte e vai trabalhar com eles para que tudo dê certo, né? Quem fala para o mercado que existe uma demanda de construção de usinas? É ONS, é governo? Quem que anuncia? Pois é, há muitos anos atrás, quando eu comecei, mas perdurou por muito tempo, você tinha os leilões, né? Que ainda devem existir, eu não sei. Mas a gente tinha o governo, ele sinalizava que através de leilões, que ia ter leilão, os agentes eles buscavam os melhores pontos de conexão, faziam os seus pré-projetos, e aí quando vinha no leilão eles disputavam aquela quantidade de energia. E isso perdurou por muitos e muitos anos, onde 90% da energia era feita dessa forma e apenas 10% é o chamado mercado livre. Agora a conta mudou completamente. Então você não tem quase leilão, e quem está ditando essa regra é o mercado. Aquele negócio, se você vai conectar uma centralizada, você tem que obrigatoriamente dizer quem é que vai consumir aquela energia. Você não pode chegar simplesmente, tá aqui os estudos, tudo mais, gerei 200 MB, cadê? Me dê um dinheiro.
Não, você tem que ter um PPA, você tem que ter um plano para que esse carro você gerou aqui e vai consumir lá. Então, se você pegar grandes empresas hoje, como, sei lá, a Heineken ela tem usinas eólicas. Então, vai se ter energia gerada em algum lugar e ela é distribuída para todas as suas fábricas. Né? Uhum. E essa distribuição não é que vai sair um elétron lá de Acaraú e vai chegar em São Paulo, entendeu? Sim. Mas, obviamente, vai fazer a Uma compensação, compensação, né? uma compensação que está ali no medidor. Então, ó, se aqui saiu 10, lá ele só pode ter consumido 10. Se consumiu menos de 10, vai ficar alguém comeu, alguém consumiu, e se precisou de mais, seria a energia do mercado livre mesmo, chamado mercado spot, aí é mais caro. Uhum. Então, assim, hoje em dia, a gente vê muitas fábricas de grande porte buscando fazer esses investimentos, Se tornar o próprio gerador, né? se tornar os próprios geradores. E tem aquela vantagem, por exemplo, você tem uma usina, você tem muito terreno. Eu já peguei um cliente que era lá de Minas, era uma mineradora, então ele tinha um vasto terreno que ele que colocou geração solar e conectou direto na usina dele, na fábrica dele. Sim. E aí fica interessante porque a necessidade de um TUST, Diminui né? até o uso da rede, inclusive. Exatamente. Você pode, no caso dele, viabilizou o trabalho lá, né? Porque se fosse conectar sem uma carga, ele não aguentaria, né? O sistema ficaria sobrecarregado. O que me levou muito, eu não sei o quão você acompanha a área da GD, né? Mas houve recentemente a Lei 14.300 que trouxe uma série de definições e foi um marco legal para o mercado, né? E foi muito questionado porque passou-se a ser cobrado o FIO B, que é a tarifa lá, que é como se fosse uma espécie de pedágio, né? Um pedágio pelo... Se eu injeto energia e uso à noite o crédito, eu tenho que pagar um pedágio por isso. E, aparentemente, em alguns outros países europeus, isso é visto não como algo que é oneroso, isso é visto como algo positivo no sentido de, poxa, o Pedro, injetando energia na rede, ele está diminuindo a minha necessidade de controle. Enfim, tecnicamente, eu imagino que vai ter algumas questões aí. E aqui não foi uma perspectiva mais negativa. Você consegue entender o porquê dessa visão? Porque, por exemplo, esse cara, quando ele conecta a energia direto na indústria dele, ele de fato ele está pedindo menos energia da rede, né? E, ao meu ver, quando você olha isso para a geração junto à carga, obviamente, me parece ser mais positivo do que negativo para as linhas de transmissões. É isso mesmo. Mas parece que na leitura lá de cima, jurídica e tudo mais, não foi visto exatamente dessa forma. Vai ser políticas públicas, né? Alguns países europeus, eles entendem de outra forma, eles preservam o crescimento da geração distribuída e eles tomam as iniciativas que podem aumentar ou não esse investimento. Eu acho que tudo isso foi por crescimento, é um crescimento de um mercado que o governo olhou e viu uma possibilidade de você arrecadar mais, ter um maior retorno para o Estado. E aí que a gente pode voltar para as baterias, né? As baterias, nesse momento, eu não sei se agora, provavelmente você não vai encontrar um retorno financeiro colocando uma usina com bateria para poder conectar. Mas eu não acredito que isso vai continuar por muito tempo. A gente vai ter que ter outras respostas, né? Eu acho que o principal é que o que a gente vai ver? O que está acontecendo na transmissão já está meio acontecendo na distribuição. Essa dificuldade de conectar. Na transmissão a gente está com dificuldade porque as linhas entre o Nordeste e o Sudeste estão entrando em sobrecarga, ou outras mais. Agora, na distribuição, eu vejo um fator muito limitante, o fluxo reverso, né? Sim. Que é uma coisa que só tem na GD, tá? O que eu digo que só tem na GD é assim, eletricamente falando, o fluxo indo para um lado, para o inversão de fluxo, a direção da corrente... É natural, né? É todo dia. Todo dia Sempre tá mudando. houve, né? Tem hora que você tá com a energia vindo para o Nordeste e depois voltando. Imagina, não estou nem pensando mais em uma linha, estou pensando no sistema inteiro, mudando diariamente. Então, essa inversão de fluxo vai acabar limitando muito mais do que até o impacto no sistema.
E aí a ideia de baterias na geração de distribuídos começa a ganhar corpo. A gente tem um projeto no Pará que eles estão usando bancos de baterias, é um pequeno banco de baterias de 100 e tantos kilowatts, mas é com o objetivo de entrar na ponta, né? Fazer aquela brincadeira ali de entrar entre 5h30 às 17h30, às 20h30, para que ele pague menos, né? E aí a vantagem é que ele tem uma solar também, e se faltar energia da concessionária, ele se isola com a geração e a bateria. Isso é uma indústria? É uma indústria. Sim. Então eles têm uma carga de uns 300 kilowatts, e pode conseguir ficar ilhado, que a gente chama, né? Completamente independente do sistema. Isso porque já é uma solução diferente. Eu acho que quando você diz para o empresário que, olha, além de você conseguir gerar sua própria energia, você vai ser meio que independente, você vai conseguir, por exemplo, em alguns lugares você está, e esse é o especial que eu estou contando, eles estão muito distantes do sistema, então eles estão, a qualidade da energia já não é adequada. Então, quando você coloca um banco de baterias, você melhora a qualidade da energia e consegue fazer essa brincadeira de fonte de emergência. Sim. Então, hoje em dia, você tem um consumidor em casa, né? Ele tem a sua placa, mas ele sabe que chegou e faltou energia da concessionária e também perde. Se você chega para o cara e fala, não, você tem outra solução, ela é mais cara, já não é só um retorno financeiro, agora é um aumento de confiabilidade. Com a redução dos preços, eles estão reduzindo das baterias, isso já vai ser uma realidade. Não falo isso por qualquer motivo, é porque em outros países você já começa a ver começa a dar retorno esse tipo de investimento. Não, e tudo, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu estava assistindo esses dias uma reportagem, Enel São Paulo, problemas de energia e tudo mais, não muito diferente da Ceará, mas, e aí lá na reportagem mostravam a dona de uma sorveteria que perdeu todos os seus sorvetes. Se ela for colocar na ponta do lápis o investimento dela com bateria, ela vai chegar na conclusão de, poxa, o retorno desse investimento vai ser bem longo para valores atuais. Isso quando ela só olha para a energia. Mas se ela olha para o negócio, o que ela perdeu nesse final de semana em todos os sorvetes, provavelmente teria pago o banco de baterias dela. E às vezes é muita questão de qual que é a perspectiva que você está olhando para o seu investimento, né? E aí a pergunta é, Daniel, quando a gente fala em armazenamento de energia, hoje já é fácil visualizar esse armazenamento na minha casa, apesar de estar começando a se popularizar, mas quem nos escuta muitas vezes vai pensar naquele pequeno banco de baterias que eu vou colocar ali do lado do inversor. E pelo que a gente conversou até antes de iniciar o nosso papo, tem muito mais do que isso aí para acontecer, né? Eu queria que você entrasse um pouco nesse ponto de grandes armazenamentos de energia. Uma notícia muito boa, que eu acho que deve ter um mês mais ou menos, foi que o governo sinalizou que nós vamos ter, próximo ano, em julho, um leilão de armazenamento. Então, os leilões, né, quando existem, eles são de geração ou de transmissão. Então, só lembrando, linhas de transmissão, elas são planejadas. Eu não posso chegar aqui, olha, eu preciso de uma linha de transmissão que melhore a energia dessa área, porque eu estou nessa área e eu vou doar essa. Você pode querer doar, mas não pode. Tem que ter um planejamento. Então, vem tudo através de leilão. E aí agora a gente vai ter um terceiro agente, que é o de armazenamento. Eles vão ser no mínimo de 30 mega, que está preconizado já, e que não existe um local, assim, não foi dito que existe um local propício para colocar. Mas, em geral, se você for ver a situação que a gente está, é melhor ir para o Nordeste. No caso, então, esse agente ele tem que carregar no horário e está disponível para descarregar no horário de pico. Então, o pedido lá também é que você vai colocar a usina para fornecer a potência nominal durante 4 horas. Esses 4 horas está ali exatamente vinculado ao horário de ponta. Então, próximo ano, em julho,
vão ter esses novos agentes, provavelmente eles vão ser, são grandes blocos de baterias, uma grande maioria deve ir para lítio. É interessante que, diferente de uma eólica ou solar, principalmente eólica, você pode ficar do lado das subestações, né? Você pode reduzir o máximo possível a sua linha para conectar, como a gente faz em térmica. É engraçado que o que vai ser feito com bateria, basicamente é a mesma coisa de termoelétrica. Se você for para algumas termoelétricas aqui no Nordeste, você vai ver que ela está do lado Estrategicamente posicionada. Exatamente. Por quê? Porque eu garantindo ali o fornecimento de combustível, tá tudo bem. Para bateria mais ainda, que eu nem preciso dessa... Já está na bateria, né? Você não vai ter esse fluxo de matéria-prima. Uhum. Então, você vai ter esses grandes blocos em subestações importantes, e aí a gente vai brincando de carregar de manhã, provavelmente, para à noite jogar ali o excedente. Legal. E como a gente ainda está vivendo um sentimento de novidade, principalmente na geração distribuída, quando eu escuto isso, eu fico até surpreso, né? Tipo assim, caramba, já existe algo a nível de geração centralizada, se pensando em fazer grandes bancos de baterias para situações como essa. Então é uma notícia muito boa, inclusive, né? E assim, quando você bota no mercado que uma grande quantidade de baterias e soluções vão ser necessárias, você movimenta o mercado, né? Você aumenta, você invariavelmente você vai necessitar de mais matéria-prima, outras empresas podem adentrar esse mercado e os preços começarem a cair mais ainda. E se vai em leilão, a gente está falando de oportunidades de negócios aí para quem tiver antenado, né? Exatamente. Eu acho que é quase impossível a gente não ver esse crescimento de baterias, né? Ela já é uma realidade para carros elétricos, né? Então você vai ter os carros elétricos demandando isso, você vai ter o sistema elétrico, as pessoas. E assim, se você for pensar mais macro, quando a gente fala em hidrogênio verde, a gente também tem que começar a pensar que esse negócio de hidrogênio verde, com um consumo absurdo que é dito, a gente não vai conseguir fazer o sistema como uma bateria. Uhum. Porque aí a gente está trabalhando em gigawatt. Então, quer dizer, eu precisaria... imagina só, eu tenho 1 giga de eletrolisador, né, que é o hidrogênio. 1 giga é quase que você liga e ele fica lá consumindo 1 giga. Paradinho assim, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu vou comprar a energia de uma solar. Pô, eu teria que ter uma usina de mais de 3 gigas para fazer que toda a energia daquela usina, né, fosse para o eletrolisador. E esse seria um negócio complicado. Eu teria 3 gigas sendo gerados de manhã, 3 gigas zero no final da noite, e ele consumiria 3 gigas de outro lugar. Uhum. Esse jogo de gigawatt não é comum, não é fácil, tá? Então a gente está pensando eu digo só em 1 giga, porque os números de hidrogênio verde são coisas fora da realidade. Mas então, em algum momento, a gente tem que pensar e a gente vai ter que fazer a energia, vai ter que armazenar ela. Se vai ser com as baterias que a gente conhece hoje, provavelmente não. Daqui a 5 anos devem ter outro tipo de tecnologia mais eficiente, com maior capacidade, mais densidade, né, de energia para a gente começar a brincar com armazenar. A gente vai ter que trabalhar. A própria produção do hidrogênio e da amônia verde, eu posso considerar uma espécie de bateria? Sim. O que eu já estava vendo era que não seria tão fácil você variar tão rápido a potência de um eletrolisador. Ou seria muito caro. Ele precisa de uma estabilidade muito alta. Ele não seria como uma bateria mesmo, né? Eu conseguiria consumir rápido, depois, em pouco tempo também já virar um gerador. Entendeu? Ou você, eu tenho eu só tenho geração de manhã, então eu só vou consumir de manhã para o meu eletrolisador. Pode ser, mas ficaria uma conta mais difícil de pagar, entendeu? Já é um negócio complicado, você vai passar boa parte do dia sem gerar. Então, a gente vai ter outros desafios aí na frente, não tem nada garantido. Se espera que mais depois de 2030 é que realmente aconteçam esses investimentos de grande porte. E a gente vai ver que a solução
ela é muito parecida, ela vai chegar para um momento de armazenamento. O que vai acontecer? E a outra até para o consumidor, né? O consumidor, como eu, como você, a gente tem, em onde a gente mora, geralmente tem uma caixa d'água. Então a gente consegue meio que desconectar da concessionária de água e garantir o nosso fornecimento. Nada mais natural que a gente tenha também isso com energia. Né? E cada vez mais, quase tudo está sendo agora com energia. Se você pensar se vai ter um desenvolvimento do carro elétrico, a gente vai precisar de muita energia, é muita mesmo. Inclusive se discute a bateria do carro elétrico ser a bateria ou uma parte da bateria da sua casa, né? O que de fato é interessante. Outro dia eu estava vendo aí o Auto Esporte, o responsável lá pelo carro estava justamente pregando isso, tu pode usar a bateria do carro, e aí já tem lá as limitações de corrente e tudo mais, já tem, inclusive já vem com um plug de fábrica para tu retirar, puxar a energia da bateria e alimentar, tinha uma régua de energia lá própria para isso, achei bem legal, que eles já estão percebendo isso como uma demanda e fazendo isso, né? Então, imagina, eu posso pegar aqui do carro, a régua já me traz em 220, essa deles lá, e aí eu pego e alimento ali o que eu precisar, ou seja, numa carga de emergência, ou enfim, né? Você organiza isso da melhor forma. Então, acho que é uma tendência mesmo. E assim, tem alguns países, desculpa, até estados americanos, acho que é o Texas, eles já conseguem fazer imagina só, que eu poderia ter vários carros elétricos conectados, e de repente vai ter uma redução da geração solar porque vai passar uma nuvem. Sim. Então, em vez de eu estar preocupado com a térmica que eu vou acionar, eu poderia ter um sistema que pudesse enviar, olha, se você tem um carro e ele está conectado e você me permitir, eu posso usar 20% da sua carga, mas eu vou te pagar depois. Sim. Então, seria essa geração, essa virtual, baseado nesses grandes carros ou grandes blocos de baterias que estão espalhados aqui naquele momento. E aí é mais uma questão de controle, né? De software, de gestão, né? Isso, exatamente. Porque a bateria vai estar lá, você mesmo falou, vai estar. Se a gente pensa que vai ter mais... E é tudo conectado à internet, né? Exatamente. E a bateria, ela tem uma tomada de carga alta, que é isso. Eu consigo sair de uma de geração zero até geração não, né? Injeção de potência de zero até o máximo em poucos segundos. Sim. Então eu não tenho uma característica positiva boa, né, da construção dela. Exatamente, para exatamente ter força para trabalhar essas coisas rápidas, né? De grandes variações climáticas que acontecem a todo instante. Maravilha. E eu te pergunto, tá acompanhando, tá curtindo esse papo? Não esquece, deixa teu comentário aqui e fala pra gente qual a principal sacada que tu extraiu dessa conversa até aqui. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta logo mais. Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Olá, estamos de volta a mais um bloco do Energizei Cash. E estamos aqui com o Daniel Mamed, ele que é especialista na área de energia, de potência, né? Inclusive, hoje falando sobre cargas, sobre armazenamento de energia por diversas formas, né? Inclusive, antes de entrar, a gente tinha até conversado daquele tipo de armazenamento que é, por exemplo, lagos, né? Onde você tem ali uma diferença de potencial. O que na verdade a gente tem que lembrar, é só lembrar que a hidrelétrica ela é uma bateria, né? Você armazena energia através de água. Energia potencial. Energia potencial. Então, existe uma solução, e ela não é nova, tá? Uma solução até antiga, que é as usinas reversíveis. Que nada mais é você ter
um lago mais elevado, um mais baixo, e que no momento que você quer gerar, vai sair água do reservatório mais elevado para o mais baixo, passa ali pelos geradores, né? E em certo momento não, você tem que carregar nada mais é do que pegar essa água lá do reservatório de baixo e levar para o de cima. Então, é uma solução que só pode ser feita com grandes blocos de energia e depende muito do relevo. Porque se você for fazer realmente tudo, né, se você não tiver uma grande variação natural desses terrenos, você vai gastar muito dinheiro. Então, é uma solução que o Brasil acho que o Brasil já fez, se eu não me engano. Tem algumas no mundo, mas elas, para equacionar e dar resultado, não é mole. É complexo, né? É complexo. E assim, a outra já apareceu no mercado, essa também eu nunca vi, não. Só vi em algumas reportagens, que seria gravitacional, sendo que o gravitacional seriam de pesos. Então, os pesos seriam elevados em certo momento ou soltados, e aí geraria energia de forma conveniente. É dito que também é uma tecnologia fácil, porque aí você não precisaria de grandes investimento tão alto. Eu acho que vai depender mesmo, acho que está todo mundo meio querendo entender como é que ele vai funcionar, né? Como é que a qualidade da energia que sai desse tipo de empreendimento. Mas é só para você ver que o mercado hoje está buscando todas as formas de conseguir armazenar essa energia para dar conta. Tem um documentário bem antigo até, que é A Procura da Super Bateria. Não sei se você já assistiu. Não. E eles mostram lá diversas tecnologias, todo mundo buscando a super bateria, né? E acredito que está bem perto da gente, do mercado, definir pelo menos algumas, né? As 3 principais, digamos assim. Mas, Daniel, eu queria, nessa etapa final aqui do programa, pedir para você falar um pouco mais sobre a CPE, né? Qual o perfil de cliente que vocês atendem? Pois é, a CPE é uma empresa que ela faz projetos e estudos, então a gente não executa, né? Consultoria, e nós trabalhamos muito com os industriais, perfil industrial, porque nós fazemos subestações até 500 kV, linhas de transmissão até 500 kV, então a gente trabalha muito com resort, trabalhamos com loteamentos, que são mais ou menos quando você vai precisar ser uma concessionária, você precisa ter um aporte maior de energia, a gente está mais antenado nisso. Então, as concessionárias seriam nossos clientes e também as geradoras, né? Eólica, solar e térmica. Confesso que aqui do Fortaleza, aqui do Ceará, eu nunca fiz uma hidráulica. Mas, assim, da parte elétrica da coisa, não seria tão diferente das demais. Então, a CPE consegue abarcar toda essa gama de serviços e a gente atende todo o Brasil. Legal. Quem quiser conhecer, acompanhar mais de perto, tem um site, uma rede social? Tem sim, o site é www.cpe-ceara.com.br e aí você pode entrar em contato para a gente conversar e tentar solucionar nossos problemas. Legal. E que eu gosto sempre de, nesse minuto final, pedir para o convidado dar uma palavrinha, direcionar uma palavra para quem nos ouviu até aqui, né? Certo. O sistema vai mudar, o sistema está mudando, ele vai ter outros desafios, a gente está preparado para esses novos desafios, tá? Eu vejo muito a dificuldade de a gente perceber isso, o mercado sempre fica batendo com a nova tecla, com as mesmas teclas para resolver os problemas novos, e a bateria vai ser o divisor. Então a gente vai começar a entender que sim, a gente pode ter a nossa própria energia, pode ser desvinculados da concessionária e conseguir retornos futuros. Legal. Daniel, muito obrigado. Sucesso aí para você e para a CPE nos seus negócios. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, espero muito que você tenha curtido esse papo. Não esquece, compartilha ele em pelo menos 2 grupos teus no WhatsApp, para que os teus amigos, né, a tua família, todo mundo entenda de uma vez por todas, tanto sobre a visão geral do sistema elétrico brasileiro, como também dessa visão que nós trouxemos aqui sobre armazenamento de energia. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.